Bem-vindo a mais uma aula! Hoje irás ficar a conhecer as equações cartesianas de um plano. Vamos a isso! Para começar, é importante conheceres dois conceitos. O primeiro é de vetor normal a um plano. E o que é isso de um vetor normal a um plano? É um vetor não nulo, perpendicular ao plano. Ora, como podes ver aqui nesta figura, a reta R é perpendicular ao plano beta e o vetor U, como é um vetor diretor da reta R, também é um vetor normal ao plano beta. E o mesmo acontece com o vetor N, que também é perpendicular ao plano beta. Portanto, dizemos que os vetores N e U são vetores normais ao plano beta. Um outro conceito muito importante é o de vetor paralelo a um plano. E o que é isso? Um vetor paralelo a um plano é um vetor diretor de uma reta contida no plano. Ora, por exemplo, aqui nesta figura, sabe-se que a reta S está contida no plano beta. Porquê? Porque os pontos P e H também estão contidos no plano beta. Portanto, se o U é um vetor diretor da reta S, o vetor U também é um vetor paralelo ao plano beta. Falando agora sobre a equação cartesiana de um plano. Ora, temos aqui uma figura ilustrativa que nos diz que o ponto H, com as coordenadas x0, y0 e z0, pertence ao plano beta. E o ponto P, um qualquer, com as coordenadas x e y0, também pertence ao plano beta. Portanto, temos que o vetor HA, que é este aqui, que é um vetor normal ao plano beta, produto escalar com o vetor HP, que é este aqui, que é um vetor paralelo ao plano beta, é igual a zero. Porquê? Porque estes vetores também são perpendiculares. Assim, se desenvolveres isto aqui, tens que o vetor com as coordenadas A, B, C, que é o vetor HA, que é o vetor normal ao plano beta, produto escalar com o vetor de coordenadas x menos x0, y menos y0, z menos z0, é igual a zero. E este é um vetor paralelo ao plano beta. Então, se desenvolveres, tens que A x menos x0 mais B y menos y0 mais C z menos z0 é igual a zero. E se desenvolveres ainda mais, tens que AX mais BY mais CZ mais D é igual a zero, em que este D é igual a menos AX0 mais BY0 mais CZ0. E, portanto, esta é nada mais que a equação cartesiana de um plano qualquer. Vamos ver agora como é que podes identificar retas perpendiculares e retas paralelas a um plano. Neste caso aqui, sabe-se que o vetor N é um vetor normal ao plano beta. E também se sabe que os vetores N e U são colineares. Então, como o vetor U é um vetor diretor da reta R, a reta R é perpendicular ao plano beta. Por sua vez, uma reta é paralela a um plano se o vetor diretor da reta for perpendicular a um vetor normal ao plano. Neste caso aqui, sabe-se que o vetor N é um vetor normal ao plano. O vetor V é um vetor diretor da reta S. Portanto, como
o vetor v e o vetor n são perpendiculares, dizemos que a reta S é paralela ao plano beta. Por fim, vamos ver como identificas planos paralelos e planos perpendiculares. Ora, dois planos são paralelos quando os seus vetores normais forem colineares. Neste caso aqui, o vetor v é um vetor normal ao plano alfa e o vetor n é um vetor normal ao plano beta. E, como estes dois vetores são colineares, então o plano alfa e o plano beta são paralelos. Por outro lado, dois planos são perpendiculares se os seus vetores normais forem também perpendiculares. Então, neste caso aqui, tem-se que o vetor u é um vetor normal ao plano beta e o vetor t é um vetor normal ao plano alfa. Mas, como estes dois vetores são perpendiculares entre si, então os planos beta e alfa também são perpendiculares entre si. E pronto, agora que já conheces as equações cartesianas de um plano, já te podes aventurar a fazer os exercícios. Boa sorte e até à próxima aula. Tchau!